E eu estou de volta com revista e você pode participar com a gente enviando a sua sugestão. Então, anote aí o nosso endereço eletrônico, revista@gazetadigital.com.br. E no mês de novembro, muitos estudantes vão fazer as provas do Enem, que hoje é a única forma de ingressar na Universidade Federal de Mato Grosso. Uma das provas mais temidas é a redação, mas afinal, de que forma ensinar o jovem a gostar de ler? Nesta semana foi lançado aqui em Cuiabá um livro que dá orientações para tornar a leitura um assunto mais interessante. Eu converso com o autor da publicação, professor doutor em jornalismo pela USP e professor da área de literatura da UFMT, Roberto Boaventura da Silva Sá. Boa tarde, Roberto. Obrigada pela sua presença aqui no Revista. E esse livro, ele é para pessoas que trabalham com educação, que trabalham com leitura, ou os próprios pais interessados, ou aquelas pessoas que querem incentivar um sobrinho a ler, um neto a ler, podem ler também? Boa tarde, Aline. Boa tarde, telespectadores. Pois é. Eu acho que antes de responder isso, embora de início eu possa dizer que é um livro que serve para todo tipo de leitor, ou a pessoa que gosta, enfim, de ler. Mas ele nasceu por conta de uma demanda dos colegas do interior para os quais eu trabalhei junto com um programa da universidade chamado Nestado. Visitamos as cidades polos, no começo dos anos 90, e os professores diziam muito que os alunos não gostavam de ler. E apontavam os problemas pelos quais eles supostamente não gostavam de ler. Então a maioria achava os livros muito grossos, as letrinhas muito pequenas, a capa pouco atrativa, não tinha ilustração. Enfim, os alunos olhavam muito isso, né? E para contemplar essa dificuldade, ou para driblar essa dificuldade melhor, eu pensei numa proposta de ensino de literatura, levando em conta, portanto, isso que eu chamo de critérios, nessa forma que o aluno chega observando o livro grosso, etc. Enfim, tomei isso como critérios táteis. E a partir desses critérios táteis, eu elaborei essa proposta de ensino. Primeiramente, pensando, é verdade, nos colegas, professores de literatura, para auxiliar um pouco o trabalho, para facilitar um trabalho de literatura que não é fácil, né? E no final, quando o produto ficou pronto, eu acho, na minha avaliação, que é um livro que serve para todos os leitores, né? Que, nesse sentido de tentar facilitar ou mostrar um caminho gradual de leitura para até chegar naqueles livros mais grossos, mais espessos, enfim. Então, falando nisso, tem algumas séries, por exemplo, tipo Harry Potter, Diário de um Banana, ou essas Crepúsculo e outras que estão surgindo, Games of Thrones, e que as pessoas estão lendo, você vê criançada lendo, jovens lendo. Alguns criticam, nossa, mas isso é uma porcaria, ele está lendo isso, podia estar lendo outra coisa, e outros já não. Olham pelo lado positivo, ele já está se interessando até por um livro grosso, ele está se interessando por um livro que vai pedir que ele leia um segundo e um terceiro, né? Você fica com qual posição, ou com nenhuma dessas tem outra posição sobre isso, Roberto? O que eu comento sobre isso é que esses livros grossos, eles estão numa perspectiva do modismo. Então, nossos adolescentes, jovens, enfim, vão muito por aquilo que o mercado acaba ditando, porque esses livros geralmente não vêm só, eles vêm acompanhados de um pacote, né? Então você tem isso principalmente no cinema. O filme, a moda, né? Tudo meio acoplado à moda, de tal forma que você, ser um adolescente e não ler esses livros, ficaria desconfortável. Na verdade, eu também tenho um pouco de dúvidas, eu não tenho exatamente nenhuma informação sobre pesquisas, se dos livros comprados, desses livros grossíssimos que o mercado dita para os nossos jovens e adolescentes, se eles são de fato lidos, ou se são comprados ou lidos afoitamente. Não tenho. Mas, de qualquer forma, isso fica por conta do modismo. Já aquele livro que o professor, enfim, ele sugere como leitura, e uma leitura obrigatória na escola, é para esse livro que a dificuldade se instaura. Até porque ele não faz parte de pacote nenhum da moda. Então, como eleger esse livro, às vezes é difícil para o professor, difícil. Porque ele elege, o aluno nem sempre gosta. Não está em sintonia.
até porque não tem nenhum incentivo extra escola. A mídia ela é muito importante nesse sentido, para o processo de leitura, né? Se ela quiser que todos hoje leiam o Guarani, Iracema, ela consegue. Ela é extremamente sedutora nesse sentido. A mídia brasileira é muito rica nesse sentido, né? O problema é que ela faz muito pouco esse trabalho. É mais um trabalho conjunto com o mercado, que dita comportamentos e, dentre esses comportamentos, inclusive leituras. Geralmente, leituras de escritores estrangeiros, nesse viés que você colocou, né? Agora, o Robertinho, é conhecido exatamente por essa postura crítica, de emitir as suas opiniões com respaldo, né? Dizer exatamente do que gosta, do que não gosta e por quê. Esse Robertinho aparece nessa obra? Ah, sem dúvida. Eu realmente não consigo caminhar ou transitar no espaço da tranquilidade, né? Eu acho que nessa sociedade do relativismo, eu realmente tenho muita dificuldade em transitar por esses espaços. Eu sempre tento resguardar minimamente uma postura firme, o que não significa, evidentemente, que eu possa estar equivocado numa pontualidade e fazer revisões futuras, né? Mas, em geral, eu procuro me respaldar com leituras, com reflexões, para emitir alguma opinião. E ele está, sim, presente nesse livro como um todo. É uma leitura que eu faço de um conjunto de textos, né? Textos visuais, textos musicais, enfim, textos verbais também, né? Convencionalmente conhecido como tais. O lançamento foi essa semana, onde que ele pode ser encontrado? O lançamento foi na Academia Mato Grossense de Letras, né? É uma honra para mim, e ele pode ser adquirido online, apenas online, Editora Ideias, né? Então é ideias@editoraideias.net. É uma editora de Tangará da Serra que fez esse trabalho, e um trabalho acessível, e acredito que um trabalho bastante interessante para quem precisa e está interessado, enfim, na aquisição das leituras, né? Também colocando na internet o nome lá, Roberto Boaventura da Silva Sá, vai encontrar informações sobre o seu livro, né, Roberto? Sim. Bacana, eu agradeço a sua presença aqui no Revista. Sucesso para você. Obrigado, Aline.